É possível, gente, é possível, mas certo, que a gente não vai conseguir terminar tudo, ok? Porque teve bastante interação, que é ótimo, fantástico. E a gente faz, se for o caso, a gente faz uma segunda, mais à frente, a gente faz um segundo trabalho, talvez acrescente mais alguma coisa, dependendo do que faltar para a gente terminar, tá bom? Mas eu acho que não vai ter como a gente fazer todo, porque é muito material realmente, tá? Eu falei com o Zé Ronaldo que julho não tem domingo nenhum de seminário. Se ele quiser, julho nós temos a bola, não tem, aí agosto é a caravana. A gente pode ver, se vocês quiserem, a gente faz, tá bom? A gente quer. É um assunto bem interessante, né? Bem legal. Bom, gente, no quarto bloco a gente faz aqui, na verdade, vejam bem, isso aqui é um diagrama que ele é assim, bastante focado para o nosso estudo. Vocês não vão achar isso aqui em livro nenhum, obviamente, porque isso aqui assim, é um trabalho em elaboração, vamos dizer assim, mas é um modelinho interessante para nós entendermos. O ego persona, o que é o ego persona? É o nosso espírito encarnado, tá? É o infinito mergulhando no infinito. É o que a gente fala sempre, é o iceberg, onde você tem aquele imenso bloco de gelo, só tem um gelo em cima da água, um pedaço de gelo em cima da água. Essa é a nossa persona. É o espírito sendo mostrado na matéria. O que está embaixo da água? Todo o acumulado de nossas vidas anteriores, de todas as nossas experiências. Esse é o nosso eu completo. Mas o que se manifesta na matéria é só o bloco de gelo que está em cima da água. Esse é o nosso ego. O Ramriddhanatha agora, eu até comentei isso na segunda, aquele livro dele, Sadhana, é fantástico, ele fala isso, é um infinito mergulhado no infinito, né? Esse mergulho do espírito na matéria, nós somos moldados, né? Somos moldados porque, olhem no nosso diagrama da esquerda, pelo corpo físico. Nosso corpo físico molda, limita o nosso espírito. Nós temos limitações óbvias, limitações cognitivas dependendo da nossa capacidade do cérebro, limitações emocionais dependendo do desenvolvimento do nosso sistema límbico, se é o lado esquerdo que está predominante, se é o lado direito que está predominante. O nosso lado esquerdo do cérebro, ele trabalha principalmente, no lado esquerdo vai ter linguagem e lógica formal. O lado direito do cérebro, ele trabalha emoção e trabalha, o nosso hemisfério direito, trabalha emoção e trabalha a nossa noção de situação onde nós estamos aqui. Se nós tivermos uma lesão séria no lado esquerdo, a gente se torna uma espécie de máquina calculadora muito boa, mas pouca capacidade de interação, de situação, de emocional, tá? Até quando a gente fala em inteligência artificial, não pode entrar nisso aqui não, tá? Isso aí é outro. Mas se depois falar em inteligência artificial, é como se a gente estivesse trabalhando só o lado esquerdo do cérebro, como se fosse uma meia inteligência artificial, na verdade. A inteligência artificial só trabalha o lado esquerdo. A gente não existe emoção nem vontade dentro da inteligência artificial, tá? Por isso que o nome inteligência, a gente tem que entender como, se for cognição, sim. Inteligência no sentido pleno, não, tá? Então, o corpo físico é limitador, o ambiente é limitador, a família que você nasce, a cultura que você está inserido, tá? As crenças que você aprendeu, que foram incutidas em você, tudo isso molda o nosso espírito. Tudo isso está moldando esse espírito encarnado, essa alma. E a influência espiritual, que é uma influência externa, positiva ou negativa, que nós falamos também no início. Eu posso estar obsidiado, transtorno mental. Eu posso estar sob influência de espíritos superiores, saúde mental, tá? Observem ainda que embaixo eu tenho subconsciente suas matrizes. Aqui até antes, quando eu passava para vocês esse diagramazinho, vocês lembram de um estudo nosso sobre o Sermão do Monte, que nós abordamos bem a parte psicológica. Por que a parte psicológica no Sermão do Monte? Até a gente fala no final desse estudo aqui. Porque Jesus era o psicoterapeuta por excelência, cara, o psicoterapeuta do espírito, entendeu? Então, assim, quando a gente traz agora o subconsciente para cá, para baixo, é porque ele na verdade tem uma influência maior até do que os outros. É o elemento, é o gelo embaixo da água, é a montanha de gelo embaixo da água. Então, quando a gente fala em neuroses, como resultado da sombra, tá? Também é outro estudo que eu estou defendendo depois. A neurose como resultado da sombra é subconsciente suas matrizes, cara. Isso aqui é um assunto que eu estava comentando no início do nosso estudo, que o Espiritismo tem que trazer mais esse material. Mas o material está ali.
O Manuel Filomeno trabalha isso aqui, a Joana de Anjos trabalha isso aqui, só que são diferentes. O Manuel Filomeno trabalha as matrizes psíquicas um pouquinho diferente da Joana, porque vão sendo vários desdobramentos do estudo, especialmente nas questões que desencadeiam loucura espiritual, desequilíbrio sexual e obsessão. É claro que a matriz psíquica deve ser entendida sobre aspectos positivos e negativos, mas no caso do Manuel Filomeno ele está tratando os transtornos mentais. Então, obviamente, que são as matrizes no seu sentido, no seu aspecto negativo, assim como Joana coloca sombra. Mas nós também temos luz dentro de nós, tá? Trazemos luz também. Então, esse subconsciente está o tempo todo mandando e recebendo. Observe que todas essas setas, elas têm um duplo sentido, porque eu influencio meu corpo físico e sou influenciado por ele. Eu influencio o meio e sou influenciado pelo meio. Eu posso criar dentro da minha família, dentro do meu ambiente de trabalho, um ambiente legal, e eu posso contribuir para isso, ou eu posso piorar o ambiente de trabalho. Uma pessoa que acaba com o ambiente de trabalho, ou ela cria um ambiente de trabalho positivo. E a influência espiritual é a mesma coisa. Nós influenciamos os espíritos também, a gente acha que só existe processo obsessivo ou processo de influência superior em termos de intuição, mas a gente influencia o mundo espiritual ao nosso redor também, o tempo todo, tá? Então, e o subconsciente é a mesma coisa. Aliás, felizmente no subconsciente existe essa seta de sentido duplo, porque de forma consciente eu consigo fazer escolhas, e se eu faço escolhas corretas, em sintonia com a lei divina, eu começo a curar a minha sombra, as minhas matrizes negativas, vamos assim dizer. É a única forma da gente curá-las. A outra forma que existe é elas virem à tona como neurose, um sentimento de culpa profundo, um sentimento de medo profundo, um sentimento de perda profundo. Quando ele vem à tona, meu ego não consegue trabalhar. Isso é interessante porque a gente falou de Manuel Filomeno, mas a Joana de Anjos também traz um manancial de estudos fantástico. Só que a referência da Joana de Anjos é Jung, que aliás é o que eu gosto mais, né? Carl Gustav Jung, que tem assim, o Jung era um gênio, entendeu? Então assim, eu acho extraordinário o trabalho dele, mas é um trabalho assim muito complexo, muito difícil, a gente tem que ir tentando entender bem devagarzinho. Mas a Joana de Anjos trabalha o conceito de sombra de Jung, adaptando para a doutrina espírita. É porque em Jung, a sombra, aí você tem animus, né, o lado feminino, o lado masculino, você tem o inconsciente coletivo, você tem os arquétipos, né, que são mais complexos de se compreender esse processo dentro do conceito de sombra, mas a Joana simplifica bastante para a gente, bastante mesmo. Então eu acho que a gente consegue desenvolver estudos nesse sentido, eu acho que as casas espíritas vão começar a fazer isso, é muito, muito importante, num mundo que está essencialmente neurótico como o nosso, e vão surgir mais, tá? A gente estava comentando isso lá no Joana d'Arc. Nós vamos ver uma energia de novas neuroses por conta de uma nova situação que está surgindo, em especial a nossa relação com as máquinas, com a inteligência artificial, as interações com redes, com as redes sociais, com a internet de uma forma geral. O nosso cérebro não está preparado para isso, é um volume muito grande de informação. Nós temos aí 300, 400 mil anos de evolução onde nós interagimos com a natureza. Agora a gente tem que interagir com um aparelhinho que manda informação numa velocidade absurda que o nosso cérebro não está preparado. Isso vai gerar novas neuroses. Já está gerando, na verdade. Mas nós não sabemos todas elas, em alguns casos até psicoses. Nós sabemos de jovens que estão na Ásia, principalmente, está acontecendo muito esse fenômeno, jovens que morrem na frente do computador, jogando videogame, porque eles param de se alimentar. Às vezes ele fica 48 horas jogando, os pais esquecem do camarada, também morre, porque ele entra numa desidratação grave e o corpo entra em falência. Quando vai socorrer, já é tarde demais. Então, isso é um processo que são doenças modernas e nós precisamos estar atentos e preparados para isso. Então, esses estudos cada vez mais vão se tornar necessários e nós não sabemos ainda exatamente as consequências desses processos. Nós vamos estar trabalhando mais aqui as neuroses mais antigas, mais conhecidas, fazem parte do nosso objetivo. Dentro do ego persona, aqui é bem simples, gente, esse processo, esse modelinho aqui. O que caracteriza o meu ego, a minha persona, o José Ronaldo? A minha cognição. O que é a cognição? Inteligência. Mas não é só inteligência lógica formal, é inteligência musical, é inteligência social, a inteligência espacial,
que os arquitetos têm, né, mais desenvolvidos, a inteligência, essa noção de inteligência espacial. A inteligência artística tem várias formas de inteligência, e tem um autor chamado Howard Gardner, final da década de 90, ele desenvolveu as chamadas inteligências múltiplas. E nessas inteligências múltiplas, Howard Gardner, ele começa a trabalhar a ideia de que você não tem um tipo só de inteligência. O QI, o teste de QI mede raciocínio lógico formal e padrões. Só que isso não... Cara, você pode ter um camarada que não entende nada de matemática, no entanto, ele é um músico brilhante. Aí você vai dizer que esse cara é burro? Vai pegar o Johann Sebastian Bach, não sei se Bach, mas digamos que ele não soubesse absolutamente nada de matemática. Apesar que ele sabia sim, porque, mesmo que intuitivamente, que a música dele é pura matemática, né, dentro da forma como ele constrói. Mas vamos pegar Mozart, por exemplo, que é diferente. Mozart é um estilo diferente. Pode ser que ele não soubesse nada de matemática, nada de raciocínio lógico formal. Você vai dizer que o cara não é inteligente? O cara é um gênio. Né? Por quê? Porque a inteligência dele se manifesta na arte dele da música. Então você tem várias formas de inteligência, essa é a ideia de Howard Gardner. Né? E aí, hoje, o último livro dele já eram 8 inteligências, 8 formas de inteligência, hoje deve ter mais. Na verdade são mais, acho que ele pegou as mais importantes. Mas quando a gente fala cognição aqui, então é nesse sentido abrangente. A gente tem a emoção, que interage com a cognição. A emoção é mais uma energia que vem direcionando a gente para um lado ou para o outro, essas emoções. Nós temos a memória, essa memória não é subconsciente, tá, gente? A memória que está dentro do ego persona é a memória dessa vida. É como se fosse uma memória RAM. Vamos dar um exemplo assim, no computador. Você tem lá uma memória, você fica lá no seu disco rígido, lá com a memória antiga, que você vai acumulando. A memória RAM é a memória do teu processamento natural. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, eu não me lembrava, por exemplo, Gardner, não está dentro da apostila, eu me lembrei que agora. Eu recorri à minha memória RAM, digamos assim, vamos botar assim, meio que entre aspas, né? A gente faz isso o tempo todo. A nossa construção de conversa, de diálogos, de pensamento, se faz pelas buscas de informações de memória. Minhas emoções tristes ou emoções alegres, eu faço buscando as minhas conexões. Você vê uma pessoa que é igualzinho seu pai ou sua mãe que já desencarnou, por exemplo. Pô, na mesma hora que vem na tua mente, entendeu? Desencadeia uma emoção. Então a nossa memória, ela faz parte desse processo. E nós temos a vontade. A vontade é a concretização do comportamento. Uma vez que cognição e emoção trabalharam, a vontade determina, num dado momento, ou um pensamento que se torna predominante, ou uma palavra que você fala, ou um ato que você faz. O pensamento, a gente tem só que tomar cuidado, porque a gente fica pensando o tempo todo, isso por si só não é um comportamento. O comportamento seria aquele pensamento que André Luiz fala no livro Ação e Reação, não sei se vocês lembram, que ele fala de tema central. André Luiz usa esse termo no livro Ação e Reação, tema central, é fantástico isso. É um obsessor falando com André Luiz e Jerônimo, acho que é Jerônimo, se não estou enganado, não tenho certeza agora, se era Jerônimo o mentor, como é que ele agia para poder obsidiar o camarada. Ele identificava o tema central, no caso, era um fazendeiro, vocês lembram? Um fazendeiro no livro Ação e Reação, apegado lá à matéria, matou os 2 irmãos, vocês lembram disso? Qual era o tema central dele? Ouro, terra, dinheiro, é o tema central na cabeça dele. Aí virou um comportamento, entendeu? O pensamento recorrente, você estava falando dessa questão do Rio, que você vai no Rio, aí você começa a ver muita coisa, assim, você começa a entrar numa negatividade, né? Porque assim, você falou que seria legal a fé no futuro como uma forma de quebrar isso. Essa negatividade que a gente entra, quando começa a tomar contato com uma coisa assim, pesada, né? Uma coisa que tira. Isso é um tema central, virou um tema central, um dos temas centrais. Aí é um comportamento, entendeu? É nesse sentido que a gente fala de pensamento e comportamento. É quando ele se torna recorrente, é quando ele começa a influenciar até as nossas tomadas de decisão. Porque o fluxo de pensamento, eu estou pensando uma coisa agora, pensando, isso não é um comportamento em si. O comportamento surge quando esse pensamento se estabiliza num tema, tá? Pode ser central, pode ser um tema secundário, mas que ele é relativamente recorrente, ok? É isso que nós chamamos. O pensamento gera emoção, não, sentimento? Na verdade, não. Os dois, na verdade, emoção e cognição trabalhando juntas, recorrendo ao banco de memória, geram um pensamento, mas ele só é um pensamento no sentido que a gente tem que definir pensamento como um fluxo de ideias indo e voltando, ou pensamento que agora se estabeleceu. Por exemplo, para nós estarmos aqui hoje, o nosso pensamento está estabilizado numa coisa: eu quero buscar conhecimento espiritual.
eu quero buscar um conhecimento além da mediocridade, vamos dizer assim, de uma televisão, sei lá, de ficar correndo na internet. Isso é um pensamento que gera um comportamento. Esse é um pensamento que gera um comportamento. Ele é fruto de uma emoção, de uma cognição. Aí depende, mas quanto de cognição? Depende, varia. Agora, se a emoção é muito forte, ela pode sequestrar a cognição, é problemático, aí entra nos vieses que nós falamos no início. Se a cognição é muito forte e ela não leva em conta a emoção, pode ser perigoso também, porque muitos dos monstros, entre aspas, que nós comentamos aqui, inclusive, às vezes se deixa levar por uma cognição imensa e não deixam que a emoção venha, né? Então, emoção e cognição estão sempre se ajustando, é um ajuste fino. Desse ajuste fino vai surgir muito daquilo que a gente fala em termos de neuroses e futuras psicoses, né? Ou equilíbrio espiritual, saúde mental e a manutenção e prevenção dessa saúde mental. Muito bem. E aí nós entramos agora nos fatores causais, que é o que nos interessa mais nesse ponto. Esse quadro era só para dar uma ideia mais ou menos desse funcionamento, tá? É só um diagrama para ajudar a gente a compreender. A gente começa a entrar agora nos 3 fatores, quer dizer, não são os únicos, tá, gente? São 3 fatores causais de neurose: sombra, visão correta ou incorreta, que é o bloco 6, que a gente vai ver, e os mecanismos de obsessão ou conexão espiritual superior do 7º bloco. Esses 3 são os fatores que podem causar neuroses ou podem causar um bem-estar psíquico, um bem-estar mental, uma saúde mental. Sombra é um dos tópicos mais importantes, tá? A gente vai comentar ele aqui. A gente tem falado muito sobre isso e como eu falei, a Joana traz esse material muito bem. Há um trabalho hoje sendo feito, tem um livro que eu recomendo a vocês também, quem puder conseguir esse livro, mas ele é feito em cima da obra de André Luiz, tá? Por psiquiatras, por psicólogos, tal, chama-se Psiquiatria Iluminada, tá? Ele é editado pela editora Médico Espírita, né, pela ANE, e esse livro ele trabalha, um trabalho feito por psicólogos, por médicos, psiquiatras, que estudam a obra de André Luiz e colocam ela para se trabalhar essa questão do estudo da psiquiatria à luz da doutrina espírita. Você falou o que o conselho regional, né, da área da psicologia, eles aceitam esse tipo? Não, o que se está aceitando hoje em dia na psicologia, dentro do que a gente chama de psicologia transpessoal, né, é começar a respeitar a dimensão espiritual do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma religião que parece que está acontecendo hoje, mas eu não posso dizer isso com certeza, tá? Mas me parece que o que está acontecendo hoje, pelo menos em alguns cursos, é que, por exemplo, se o paciente chega para você e fala assim, ó, Carol, você é psicólogo, aí eu chego para você, sou o paciente. Eu acredito que Deus está fazendo assim, isso assim, assado comigo. Você vai ter que tentar inserir essa dimensão espiritual do paciente na tua terapia. Você não pode chegar e dizer assim para ele, não vamos tratar de religião. Como é que você vai dizer que não vai tratar de religião se aquilo é uma dimensão da forma dele entender o mundo? Aí você vai descaracterizar toda a terapia. Então, nesse sentido, eu acho que está evoluindo bastante, está começando, mas não é o caso da TCC, não vai ter isso, tá? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela é bem objetiva. Ela é uma terapia de resultados, assim, bem rápidos, né? Tentar diminuir a ansiedade, tentar diminuir a síndrome de pânico, as fobias. E a origem da TCC é no behaviorismo. O behaviorismo é essencialmente uma teoria materialista, tá? Materialista ao extremo. Então, apesar dela não ficar trazendo à tona os temas behavioristas, mas a gênese dela é dentro do behaviorismo. Então faz o que eu fiz, meu terapeuta é pastor evangélico. Aí eu falei pra ele que eu sou espírita e dei o homem integral dele. O homem integral da Joana de Anjos. Não, mas assim, essa dimensão espiritual o terapeuta tem que respeitar e ele tem que inserir. Mas ele tem que conhecer. Não precisa conhecer, mas ele tem que ouvir o paciente e tentar direcionar o tratamento, entendendo que aquilo é uma parte. Ele não entendia minhas visões, aí eu falei, então peraí que você vai entender, toma. Mas assim, eu acho que está evoluindo nesse sentido, mas ainda, no geral ainda é longe, tá, Carol? Na psiquiatria sem chance, né? Se bem que nós temos trabalhos importantes,
por exemplo, o Alexandre Moreira, né, faz um trabalho muito importante, mas eu não sei, dentro da prática terapêutica dele, eu acho que ele não traz isso. Mas se um indivíduo falar para ele, vamos supor, o doutor Alexandre, por exemplo, se falar para ele que da sua dimensão espiritual, eu acho que ele vai inserir, porque isso faz sentido. Você não pode pegar uma dimensão espiritual da criatura e tirar isso dela. Você tem que considerar e trabalhar isso. Faz parte da vida daquela pessoa. Então, eu acho que está começando a ser entendido agora um pouco melhor nesse aspecto, né? Bom, 5.1, a sombra, né? Esse conceito surge com Jung e é trabalhado sob a ótica espírita na obra psicológica de Joana de Ângeles. A definição bem simplificada é de que ela se constitui de regiões por camadas de nosso psiquismo, de nosso subconsciente e inconsciente, onde lembranças carregadas de emoções de desequilíbrio, de sofrimento, culpa, medo, perda, etc., possuem uma energética própria e que vem à tona no nível consciente. Esse encontro do consciente com a sombra tende a gerar confusão, sofrimento e neurose. A sombra é um composto de nossa totalidade, está inserido nessa nossa totalidade, precisa ser integrada, iluminada ou transmutada. A sombra representa uma das principais fontes do sofrimento humano. Consequentemente, é uma das causadoras da neurose e prejudica o estado desejado de saúde mental. Vejam, todos nós temos sombra. Quando ela vai vir à tona? Depende. Nós temos gatilhos que disparam ela. Mas pode ser que você consiga impedir que essa sombra venha à tona por algum tempo, mas não vai conseguir impedir o tempo todo. Por quê? Veja, quando a gente fala a nível subconsciente e inconsciente, gente, esses termos são meio que intercambiáveis. Eu prefiro usar o termo subconsciente como é como se fosse assim, a gente está falando dessa camada de gelo embaixo da água, certo? A memória de cima não é, ela pode ser até um pouco subconsciente, a memória de infância, ela entra num nível mais subconsciente. Uma memória de vida passada muito próxima pode entrar no nível subconsciente. À medida que ela se aprofunda, alguns falam em memória arcaica. Eu uso o termo inconsciente, né, do inconsciente. Mas isso varia de autor para autor, tá? Isso aí não tem muito, não se preocupem com isso não. É importante entender que tudo aquilo que a gente não lembra, ele vai mergulhando em camadas cada vez mais profundas, à medida que a gente se afasta. Por exemplo, nossa infância. Nossa infância, ela está num nível de profundidade. E muitas daquelas lembranças são traumáticas e foram esquecidas. Esquecidas entre aspas, até como mecanismo de defesa. E aí, dentro desse trauma, ele é uma sombra. Uma sombra que precisa vir à tona. Alguns gatilhos vão fazer com que ela venha à tona. O que é vir à tona? É se confrontar com esse nível 4 aqui que nós colocamos, o nível do quarto bloco, o nível do ego persona. Quando ela chegar no ego persona, a minha cognição não consegue entendê-la. Por quê? Porque ela é uma energia, ela vai na emoção, ela trabalha totalmente minha emoção. E aí, a minha cognição precisa começar a trabalhar agora para tentar entender esse processo. Por isso que eu acho que o Espiritismo, com esse potencial de inserir esse elemento do estudo do psiquismo de profundidade, por exemplo, nesse caso da sombra, é tão importante. Porque antes a gente tendia muito a falar em termos de karma e em termos de obsessão. Não está errado, é corretíssimo falar isso. Só que nem toda dor é kármica e nem todo sofrimento psíquico é resultado de obsessão. Muito sofrimento psíquico é resultado de sombra. Tá? Tem outro fator também que a gente vai ver daqui a pouco, mas um dos fatores é esse. Só que essa sombra, às vezes, o que acontece? Um acontecimento na nossa vida faz com que essa sombra venha com muita intensidade. Ela deveria estar vindo com uma velocidade, numa situação absolutamente ideal, essa sombra viria numa velocidade, numa intensidade, que nós pudéssemos estar trabalhando ela, integrando-a. Jung falava de individuação. O que é individuação? É a integração do ser. Por quê? Isso é um ponto importante, tá? Observem que nós estamos falando desse ego persona de agora nosso, mas para cada vida que nós tivemos um ego persona desse aqui. Nós temos várias camadas sobrepostas de egos persona. Mas como é que fica isso?
A gente comentou aqui, acho que numa segunda-feira, né, sobre personalidade múltipla, não foi? A gente chegou a comentar sobre esse assunto. A personalidade múltipla, ela pode ter 3 causas. Você pode ter manifestações de egos persona do passado, tentando ocupar porque não estão integradas, ou estão pouquíssimo integradas, muito fragmentadas. Pode ser obsessão, vários obsessores, Manuel Miranda trabalhava muito com a ideia de obsessões múltiplas, então, chamado condomínio espiritual. O Paulo até colocou para a gente o livro lá no grupo. E a gente pode ter a construção pelo indivíduo, e aí seria meio quase uma psicosezinha acontecendo aí, quase não é uma psicose, onde você cria personalidades que não são lembranças de vidas passadas, elas são criações que nós fazemos, é uma psicose mesmo, para fugir de uma dor muito intensa. Por exemplo, imagina que você tem uma dor muito forte na tua infância, por exemplo, algo que te causou muito sofrimento. Você pode somatizar isso e gerar uma doença física para absorver esse excesso de energia que você não consegue processar. Você pode criar uma personalidade alternativa para absorver essa dor. Então essa personalidade vem como alguém que é forte o bastante para te ajudar a lidar com aquilo que você não consegue lidar sozinho. Isso a gente chama de uma dissociação. É uma dissociação de personalidade. E aí você vai dizer assim, mas essa dissociação de personalidade, essa não é uma lembrança de vida passada, não é um espírito que está se manifestando, eu criei aquilo na minha cabeça. Para mim, ele é um ser que quando assume o protagonismo, ele vai conversar comigo. Por exemplo, digamos que a Ana assume, ou melhor, eu, um trauma do passado, por exemplo, ou então uma pressão tão forte da minha vida nesse momento que eu não consigo criar uma segunda personalidade. Eu vou conversar com a Ana quando começa a segunda personalidade. Eu vou ser diagnosticado com personalidade múltipla, transtorno de personalidade múltipla. É uma psicose, Como é que a Ana vai te tratar? Cara, você tem que tratar a personalidade que está se manifestando, cara. Às vezes falar, sai daí, quero falar com o Zé Ronaldo. Não é assim, gente. Eu queria estava falando, comentando aquele negócio com a Carol da questão da religiosidade. É uma dimensão do teu ser. Essa personalidade que você criou é uma dimensão do teu ser, cara. Mas ela é uma criação, não é uma criação, mas é uma criação que veio da tua dor, cara. Ela é o elemento que você conversa com ele para tratar a dor. Entendeu? Então, o terapeuta vai ter que conversar com essa personalidade até que a pessoa entenda que aquilo ali não é uma coisa real, uma coisa que até que ela consiga trabalhar. Então, esse tempo terapêutico, também vamos chamar assim, tempo de Deus, né? Ou seja, o tempo das leis divinas, para que concorra para essa saúde mental, essa saúde psíquica plena, espiritual, é uma dissociação. Nós, de certa forma, não estamos integrados. Todos os nossos egos do passado têm camadas de sombra. Todos eles precisam vir ser tratados. Para nós assumirmos a condição de um self pleno, qual seria o exemplo para a gente de um self pleno? Cristo. Se você olhar, imaginar Cristo no plano transcendente, é o self na sua forma pura. Por quê? Ele integrou todos os seus egos, todas as suas personalidades. Então, interiormente ele está integrado, não tem mais sombra. Exteriormente ele está integrado. Por quê? Porque ele se identifica com as leis divinas, identifica com essa força maior, com o sagrado. Então ele está interiormente integrado, exteriormente integrado. Nós hoje não estamos nem exteriormente integrados ainda e nem interiormente integrados. Então nós podemos dizer que nós temos várias camadas de egos. E cada camada de ego tem as suas sombras, e cada uma dessas sombras tem que ser tratada. Isso vai sendo ao longo do tempo. Só que o que acontece é que às vezes nós temos momentos na vida da gente que certos gatilhos desencadeiam uma força muito intensa. E aí vem a neurose, vem o processo neurótico. Mas veja, Jung já identificava isso, como a individuação, como uma necessidade do tratamento, a iluminação dessa sombra. Quer dizer, ele não usa esse termo iluminação da sombra, ele usa o termo individuação. A Joana usa o termo iluminação ou transmutação da sombra. Ela diz assim, mas não pode arrancar essa sombra? Não, meu amigo, não pode arrancar não, isso aí faz parte do teu ser.
Isso é muito bacana. No caso, porque o corpo físico ele manifesta o sintoma, a sequela, né? Se for psicossomático, é um mecanismo Então, um recurso que você tem. Então, o subconsciente é diversas camadas, de infância, de coisa da outra vida. E até vidas anteriores. Então, no caso do tratamento da cura, seria quando isso aflorar na persona, eu racionalizar ou criar alguma mensagem. Buscar uma forma, por exemplo. Eu gravo a setinha no caminho contrário. Ao contrário, vamos dar um exemplo. O sentimento de perda. Como é que eu posso trabalhar o sentimento de perda? Uma das formas, não é que tem uma forma única, tá? Mas uma das formas é eu desenvolver o conceito e internalizar o conceito de transitoriedade e impermanência. Se eu desenvolvo o conceito de transitoriedade e impermanência, eu me imunizo contra a perda. Por quê? Porque eu não tenho nada que perder. Eu fui morto, fui assassinado quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiquei revoltado com isso, porque eu tinha toda uma vida pela... Amigo, o corpo nos foi emprestado, não era nosso. Deus precisou tirar esse corpo, nosso espírito retornou ao plano espiritual. Quando nós tivermos esse conhecimento bem internalizado, o conhecimento nós temos, a internalização dele é outra história, né? Quando a gente consegue internalizar isso, aí você começa a tratar o sentimento de perda, né? Começa a jogar para o subconsciente, e aí vai todos os outros. O egoísmo extremado, que levou a um egocentrismo, que levou ao narcisismo, que é também um troço seríssimo isso. Hoje nós estamos vendo um mundo de narcisismo, só fica lá na academia, só olhando no espelho, essa questão de... Self, cara, você tá lá, você tem que... Alguém tem que te ver. Alguém tem que te ver, alguém tem que te dar um like, senão você não é feliz. Se as pessoas não tiverem... Isso aí, cara, é uma neurose, cara. É o narcisismo digital. Eu tenho visto muito isso de mães com filhos. Mãe com filho, o tempo todo. Tem que estar dando like lá pro filhinho que fez. Cara, pra que precisa disso? Assim, eu acho que cada um faz assim. Você acha que é legal? Faz. Agora, toma cuidado para você não criar uma doença psíquica. Por quê? Porque esse narcisismo extremado, exacerbado, né? Isso é uma... Tipo assim, tá tudo errado, assim, no sentido do que a gente tem que fazer. Isso tá contra o processo de integração. Tá contra o processo de integração interno e externo. Tá contra essa harmonização com a lei divina. Então isso começa a criar um problema. Ora, se eu tenho um narcisismo extremado, eu tenho que fazer o contrário. Qual é o contrário do narcisismo extremado? É a doação, é dedicar tempo à pessoa, é ouvir a pessoa. Em vez de eu querer que a pessoa fique dando like em mim, não, eu vou ouvir a pessoa. O que a pessoa tem para falar? Qual é a dor que ela tem? Quando eu começo a fazer esse processo, eu estou fazendo um processo inverso. Aí agora eu estou tratando pelo consciente, tem que ser pelo consciente, não tem outro jeito. Eu estou tratando pelo consciente, por isso que a seta vai, né, sobe e desce, esse elemento narcisístico, egocêntrico do passado. Está começando a ser tratado. Seria então a definição da evolução espiritual, porque eu estou tratando sombras. Exatamente. Você está aqui. Olha só como é que está acontecendo uma coisa interessante. Ela é interna, mas ela também é externa. Por que ela é externa? Porque eu estou me conectando com outras pessoas, eu estou me conectando com outros espíritos superiores, eu estou me conectando com a divindade. Então eu estou me integrando externamente, estou me integrando internamente. Por quê? Porque eu estou tirando os conflitos internos, procurando os conflitos internos. Em geral, a cura de um conflito do passado é o oposto. A perda é o sentido do desapego. O egoísmo é o sentido da doação, da caridade, da compaixão. A raiva é desenvolver os brandos e pacíficos herdarão a terra, né, como Jesus nos falava. Ou seja, não tem muito errada, né? Se você for parar para analisar bem, é fazer exatamente o contrário. Você começa a fazer o tratamento interno e externo. Sempre entender que essa integração ela tem um duplo caráter. A gente está tratando a nós mesmos, estamos nos integrando com o todo. Quando eu falo todo, é Deus, suas leis, os espíritos superiores, os espíritos à nossa volta. Tá? E se a gente desencarnar com o saco cheio, assim, como você está falando? Não espiritualidade de cura, não? Tem sempre uma reencarnação. Não, cura muita coisa, mas não, a cura total não consegue, só reencarnando. Não, veja bem, você consegue aliviar esse processo. Porque na espiritualidade a gente não consegue que nos ouça. Sim. Mas aqui não tem. Não, mas olha só, a gente vai conseguir avançar razoavelmente. Você quer um exemplo interessante? É capítulo 13 do Dicionário da Luz, a reencarnação do Sigismundo. A gente sabe que Sigismundo desencarnou, é maravilhoso aquela passagem, né, cara?
Você pega o capítulo 13 dos Missionários da Luz, Sigismundo desencarnou numa condição crítica, cara. Ele tinha matado Adelino, que era o pai dele, nessa atual encarnação que ele vai nascer. Até muito do trabalho, né, que se desenrola ali com Alexandre, que é fantástico. Alexandre, eu falo muito no livro dos Missionários da Luz, porque um dos momentos mais difíceis da minha vida foi um livro que me deu meu norte, sabe? E acontece isso às vezes, né? Você tem alguma coisa que te dá um norte num momento muito difícil. E esse livro foi o meu norte. E por isso eu me lembro bem dessa parte da reencarnação de Sigismundo. Ele desencarna com problema, com esse saco cheio de pedra que você falou, agravado pelo problema de um assassinato e tudo, traição do amigo dele, que ele matou para ficar com a esposa dele, tá tudo. Só que o que acontece com o Sigismundo? Ele começa a trabalhar, cara, no plano espiritual e começa a... Primeiro ele vai para o umbral, segue aquele trânsito natural que a gente imagina. A dor começa a modificá-lo. Mas claro que a gente tem que entender que aí é um profundo esforço dele também. E aí ele começa a trabalhar, cara. Ele começa a se envolver em tarefas bem simples, como a Dona Luiz fez mais ou menos no nosso lar. As tarefas mais simples. Daqui a pouco ele está em grupos socorristas. Ele faz muito mais do que precisava. Sabe o que acontece? Ele começa a angariar tanto benefício de duas formas, interiormente e exteriormente. Mais uma vez, integração interna e integração externa. De tal forma que ele tem centenas de espíritos entre devedores dele. Então, quando ele encarna com todos os seus problemas, ele já curou uma parte delas, mas não tudo, e ele vem com muito espírito para ajudá-lo. Tanto que tem que até... Ele vai passar, mas já está mais fortalecido. Já está fortalecido e vai ter todo esse apoio, essa rede de apoio espiritual. Você imagina só se você é um espírito, está trabalhando no plano espiritual. Aí você vai e ajuda um encarnado que está sofrendo, você vai lá, visita ele, você dá passes, você tenta intuir o encarnado para ir lá ajudar ele. Aí a mãe daquele espírito que está vendo você fazer aquilo, ele, caramba, que coisa boa que ele está fazendo. Essa mãe vai ficar se sentindo meio que te devendo por você estar cuidando. Exatamente, você inverte o processo. Então, assim, no plano espiritual, você consegue avançar, consegue melhorar, consegue se preparar, é bom se fortalecer, criar essa rede de contatos, mas o mergulho na matéria é inevitável. A transgressão na matéria, a correção é na matéria. Mas é claro que a gente tem e deve corrigir uma boa parte, até onde for possível, fazer a correção no plano espiritual, se fortalecer, para aumentar bastante as chances. E também não vai precisar passar, quanto mais a gente fizer no plano espiritual, mais aliviada fica a situação aqui no plano da matéria. Então, gente, esse assunto sombra está bem claro para vocês? Para a gente ir para o seguinte, isso aqui é um dos pontos... Esse ponto aqui, na verdade, ele é um dos mais importantes para a gente, tá? Ele é o cerne do trabalho da Joana, da série psicológica dela. Na verdade, é o Evangelho, né? E o conceito de sombra. Porque, vejam, muitas das vezes, você está tudo bem na tua vida, cara. Aí você chega, acorda de manhã cedo extremamente agoniado, angustiado. Você não sabe por que está vindo aquela angústia. Tudo bem, pode ter sido que passei com um plano espiritual, você tenha tido um contato com uma entidade, sei lá, ou você foi num local de muito sofrimento, ou você teve contato em desdobramento com espíritos menos esclarecidos, passaram um pouco daquela energética. Mas pode ser de você mesmo, cara. Pode ser simplesmente sombra vindo à tona para ser curada, para ser tratada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, aí a gente pode dizer que você está naquele momento no processo neurótico de sofrimento, sofrendo uma aflição mental, que às vezes é a sombra querendo ser iluminada, cara, é a sombra querendo ser tratada, porque não tem como. Vocês veem, observe uma coisa, imagina que nós conseguíssemos evoluir muito, mas nós estivéssemos cheios de sombras. Essas sombras são como se fossem pontos escuros no nosso perispírito. Vamos botar assim, não é bem no perispírito, mas vamos dizer que ela se projeta a nível, de certa forma se projeta no nível perispiritual, do corpo espiritual. Aí você chega lá no plano elevado, aí está lá Chico Xavier, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, Divaldo, essa turma toda lá, perispírito todo brilhante. Você chega lá, os perispíritos todo cheio de mancha, cara, não tem como, cara, não dá. Volta e ilumina isso. Vamos limpar
essas manchas, porque não tem jeito. E também, mesmo que nós tentássemos, nós fôssemos cara de pau e tentássemos fingir que não estamos vendo nada, não adianta, porque nós não vamos nos sentir bem, cara. Interiormente não vamos. Cada mancha daquela é uma dor, um sofrimento, uma aflição. Tem aquela coisa, É um cure o outro para você ser curado. Oi? Cure o outro para você. Toda cura é uma autocura. Toda cura é uma autocura. Todo perdão é um auto-perdão. Eu sempre falo isso. Toda cura é uma autocura, todo perdão é um auto-perdão. Você quando está curando o outro, você está se curando. Passe, né? Passe. Você quando está aplicando passe, está aplicando passe. O passista, gente, não é nenhum santo. O passista, ele tem seus problemas, tem seus defeitos, suas dificuldades, mas o ato de você estar desejando bem ao próximo, estar conectado com a espiritualidade, você está curando também. Entendeu? Nós estamos eliminando essa sombra pelo amor, pela conexão que você estabelece com Até o outro. você prestar atenção naquilo que você falou aí agora. É uma pessoa que está precisando falar. Sim. E isso, você está se curando. Se curando, com certeza. Então, assim, e o perdão também é um auto-perdão. Porque, eu sempre falo isso, a mágoa e a raiva também são sombra pura. Mágoa e raiva é sombra na veia. Né? Imagina só, a gente estava falando aqui de conflito dentro da consciência, quando você não tem a consciência tranquila. Né? O conflito surge porque você está fazendo uma transgressão e a lei divina, a lei está escrita dentro da gente, então você está criando um conflito. Olha só, vamos imaginar o seguinte: a pessoa veio e me prejudicou, tá? Fez uma coisa muito ruim para mim, eu não perdoei. Vejam, até o momento em que eu fui agredido, seja lá pela forma que for, o karma é daquela pessoa, mas a partir dali, a raiva que eu cultivo, o ódio que eu cultivo é meu, não é daquela pessoa. Ela vai ter que acertar com a lei divina. Mas daqui para frente, não adianta ficar dizendo, não, a culpa é dessa pessoa, a culpa é daquela pessoa. Não, agora a responsabilidade é nossa de perdoar. Aí você fala assim, mas eu vou ter que perdoar? Sim, esqueça pelo menos. Se puder perdoar, melhor. Mas observe uma coisa, vocês imaginam que quando eu estou guardando a mágoa, bom, parou aqui, tá? Eu estava aqui, fui atingido aqui. Esse é o ponto crítico, o ponto onde eu fui atingido, onde eu fui machucado. A partir daqui eu não perdoo. Vocês concordam comigo que se a lei de Deus está escrita na minha consciência, questão 621, eu trago semente da divindade dentro de mim. Se eu estou cultivando a raiva, eu estou transgredindo a lei divina, correto? Se eu estou transgredindo a lei divina, eu estou em pecado. Vou botar assim, a gente usa esse termo aqui no Espiritismo, vamos usar aqui só para efeito para reforçar mais a ideia. Eu estou pecando, vamos dizer assim. Se eu perdoar, vocês concordam que eu também estou me perdoando perante a própria lei de Deus? Porque eu estou deixando de transgredir a lei de Deus. Então, observem, eu não vou levar esse saco cheio de pedra, como a Jandira falou, porque raiva e mágoa é um saco cheio de pedra, gente, que a gente está carregando. Nossa jornada não precisa ter esse monte de pedra dentro dessa sacola, dessa mochila. É uma besteira a gente fazer isso. Nós somos os maiores prejudicados. Mas há um outro contexto nessa história. Quando eu perdoo a mim mesmo. Perdoo a mim mesmo em quê? Em relação à lei divina, que eu estava transgredindo. Se você não perdoa, você está chamando a outra pessoa. Exatamente, chamando obsessores também. Criando um foco de atração para vários obsessores. Ela também perdoa. Então, assim, só tem a perder. Sintonia. Só tem a perder. Então, esse é um ponto bem claro. Eu lembrei daquele livro que teve o filme também, A Cabana, em que ele tinha uma menina Muito triste, né, esse filme? que o homem veio e levou, e ele foi a Deus e pediu que matasse o homem também. E Deus falou, mas ele também é um filho, como é que você quer que eu faça isso? Quer dizer, isso representa, né, uma camada muito grande da gente. Porque A gente tem que se curar, não tem outra forma. E quanto mais você sente, mais você se acorrenta àquela pessoa. Né? Não, e observem, voltando, olha só, vamos voltar agora lá no nosso diagrama 4, do bloco 4, só para mostrar uma coisa, como é que é importante entender o funcionamento desse diagrama. Nós estamos falando aqui no ego persona, tá? Quando eu estou com muita raiva, muito ódio, muita mágoa, essa emoção está totalmente desequilibrada. Vocês concordam comigo que se a elaboração do pensamento ele é um ato de cognição, mas a emoção trabalhando juntos, buscando um pouco de memórias. Olha só o que acontece. A raiva extremada, a mágoa extremada, ela bloqueia a memória, tá? Ela faz bloqueios em memória, perda, traumas, elas fazem bloqueios no processo de memória.
E a emoção sequestra a cognição. Eu não consigo mais ver nada de positivo, nem naquela pessoa, e daqui a pouco eu não consigo ver positivo no mundo. Portanto, o processo, ele vai crescendo de intensidade. Isso aqui meio que se realimenta. Então, esse processo, ele pode chegar a ponto de gerar uma psicose. Ele é uma neurose, mas não pode gerar uma psicose. É muito sério isso. Então, o tipo da raiva, da mágoa, ele precisa ser vencido. É um processo lento, gradual, precisa ser vencido. Porque se você não tiver, cognição e emoção precisam trabalhar juntas. Então, quando eu leio um livro espírita que me traz, por exemplo, ou qualquer livro que me traga um material, digamos assim, de elevação espiritual, meu emocional tem que estar equilibrado. Se meu emocional estiver muito desequilibrado, eu posso interpretar equivocadamente aquilo ali. Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso. Mas uma coisa é certa, isso é muito sábio, esse processo. A sensação de um conflito interno acende um alerta de que alguma coisa precisa ser tratada, algum comportamento precisa ser mudado. Então esse é um alerta que, mesmo para quem não tem religião nenhuma, mesmo para quem não tem nenhuma filosofia espiritual, nada disso, vale a mesma coisa. Todos são filhos de Deus, todos são submetidos às mesmas leis. É só que quando você tem essa noção religiosa, espiritualista, ela obviamente favorece demais o processo de cura e autocura. Agora, se você não tem ele, há uma dificuldade um pouco maior, mas ainda assim continua havindo conflito. Toda decisão equivocada em transgressão à lei divina vai causar um incômodo, vai causar um conflito, vai causar uma dor, vai causar uma sensação ruim que a gente precisa entender o que está acontecendo e começar a corrigir o processo. É naquele conceito de inteligência emocional, né? Porque assim, o sentimento é genuíno, você não tem como controlar o sentimento, mas perpetuar aquilo aí passa a ser uma opção, né? Exato, é a opção sua. E aí a cognição entra para tentar ir fazendo as correções do processo. A prática, quando a gente fala, por exemplo, foi bom você ter levantado essa questão. Quando a gente fala que na casa espírita, por exemplo, vamos praticar a caridade, vamos distribuir cesta básica, vamos aplicar o passe, vamos praticar o atendimento fraterno. Tudo isso, a gente sempre volta àquela questão que nós comentamos já várias vezes, de amor, sentimento e amor, comportamento. Eu posso não ter um amor-sentimento, eu posso não ser um espírito assim muito evoluído que tenha um genuíno amor pelas outras criaturas, mas eu tenho um entendimento de que eu preciso agir amorosamente. Quando eu estou aplicando um passe, eu não preciso ter uma conexão emocional, que às vezes é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas eu sei que aquela pessoa ali está sofrendo ou está precisando, e eu entendo que eu preciso me doar àquela pessoa, naquele que for possível, e rogar a espiritualidade que a ajude. Isso é um amor-comportamento, é um comportamento amor, e esse eu tenho controle. Eu não tenho controle pelo que eu sinto para aquela pessoa, porque a emoção, digamos assim, de uma conexão muito forte depende de vários fatores, né? Você não tem um controle sobre isso, é o tempo a carga, a natureza dessa carga emocional, mas o comportamento eu tenho. Por exemplo, a pessoa me prejudicou pra caramba, aí eu fiquei sabendo que essa pessoa está numa situação super difícil, o filho dela está doente, precisando de medicação, não tem dinheiro para comprar. Qual é o comportamento amoroso? Eu não preciso amar essa pessoa no sentido da emoção, do sentimento. Qual é o comportamento amoroso? Eu compro a medicação, não preciso nem levar para ela não se sentir humilhada, não se sentir, não achar que eu peço uma outra pessoa para levar para ela a medicação. Esse é o comportamento amoroso. Com esse comportamento eu consigo também fazer a mudança da emoção, porque com a prática continuada do amor-comportamento eu sou levado ao amor-sentimento. Aí você fala assim, mas tem que ficar dando cesta básica. Gente, começa a fazer, porque vai chegar uma hora que você vai sentir necessidade de fazer isso. Aí tá virando aí começa a virar amor-sentimento. Você não consegue mais ver uma pessoa passando fome, você vai sentir aquela necessidade imensa que está tirando aquela dor daquela pessoa. Então assim, a gente tem que entender essa nossa dinâmica de evolução. Eu não preciso, ninguém aqui, gente, olha só, se a espiritualidade fosse esperar, a gente sempre fala isso, que nós girássemos santos para ajudar uns aos outros, para fazer caridade, estava todo mundo perdido aqui, entendeu? Então assim, Deus utiliza as criaturas para ajudar as próprias criaturas, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas sombras, não tem problema, porque quando eu estou
curando o outro, eu estou curando a mim mesmo. Como nós falamos aqui, né? Agora há pouco. Então, esse mecanismo é cognitivo comportamental. Eu não gosto daquela pessoa, mas está precisando de ajuda, então eu trabalho no comportamento. Eu não gosto daquela pessoa, mas eu vou pensar, pera lá, mas se eu ficar desenvolvendo raiva, eu me prejudico. Esse é o cognitivo. Então, eu tenho dois mecanismos: o comportamento, o agir, forçar um agir, que vai me levar depois a uma emoção nobre, ou trabalhar a cognição para entender que aquilo está errado e eu preciso mudar essa forma de agir. Né? São os dois mecanismos poderosos que nós temos. Muito bem. E a gente vai para o sexto bloco. Provavelmente, gente, a gente vai parar no sexto bloco, tá? Porque eu acho que não vai dar, infelizmente, não vai dar para a gente. Mas mais à frente aí a gente faz um outro, trazendo mais algum materialzinho. Porque eu queria trazer alguns materiais desses livros. Só uma parte. Serão 2 blocos só que vai faltar. Vai faltar 7, 8, 9, 3. 3. Você não pode fazer segunda-feira, não? Ah, eu tenho que trazer mais uns negocinhos aqui para colocar. Bom, então tudo bem. Não, porque aí a gente completava na. Porque isso aqui, na verdade, eu tive que comprimir. Só que eu queria trazer algum material de estudos de médicos na área de estudos psicológicos, psiquiátricos. Então. Nem todos estão aqui. Nem todos que estão. A gente marca depois, sei lá, em julho, de repente, que acho que junho tem, né, Consuelo? Julho já vai ter. Em julho a gente marca uma segunda etapa. Eu vou complementar um pouco mais, eu não consigo ficar satisfeito com isso aqui. A promessa, hein? Eu pego, cara, quando eu falei com a Consuelo, fiz na semana passada, já tive que mudar a apostila. Não adianta, não consigo, tem que mudar. Eu sempre fico botando mais coisa porque. E vai dar tempo de fazer legal. Muito bem. Esse ponto aqui é muito, muito Dia importante. 27 de julho. Olha só, nós falamos que a sombra é um dos fatores, beleza. Eu não consigo me lembrar do que me causou a dor no passado, mas ela me incomoda e eu sei o que eu posso fazer para começar a trabalhar isso, mesmo sem me lembrar exatamente o que aconteceu. Esse é o tratamento da dor sombra, né? Da neurose por sombra. Mas existe uma outra neurose que é muito comum, que é a chamada dor evolução. Dor evolução também vamos encontrar lá no capítulo 19 do livro Ação e Reação do André Luiz. Esse conceito é pouco trabalhado no Doutrina Espírita, mas a gente precisa trazer esse conceito também. Vamos lá, 6.1. Pela natureza do mundo em que estamos encarnados, além da dor kármica, que é a que mais estudamos, né, da doutrina espírita, e vejam, gente, karma e ação-reação, causa e efeito é que a gente mais estuda, né, em termos de dor. Só que esse não é a única forma de dor. Existe uma dor evolução, que não tem a ver com karma, tá? Chamada dor evolução. Esse conceito é encontrado no livro Ação e Reação, capítulo 19, né, do André Luiz. A dor evolução é um conceito muito importante associado a outro componente de nosso processo evolutivo, denominado de transitoriedade e impermanência, que é a condição de nosso mundo, de nosso corpo, de nossas posses, enfim, de tudo que é material ou relacionado ao que é material. O essencial desse processo é o seguinte: tudo que é material ou tudo que está relacionado ao material é impermanente por natureza, é transitório por natureza. Ora, o que nós comentamos aqui? No início, eu tenho um conflito interno e o que eu faço? Para anestesiar esse conflito interno, que é uma consciência que não está tranquila, eu começo a me dedicar igual um maluco no meu trabalho, 12 horas por dia. Vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso, sei lá, você pode, dentro do seu trabalho, você pode estabelecer as suas metas, o que você quer. Só que, meu amigo, na hora que você desencarnar, esse trabalho acabou. Pode, eventualmente, se você for, de repente, um médico, mas você sabe o que aconteceu com o André Luiz, chegou lá, nem enfermeiro ele servia. Entendeu? Então, assim, esquece o que você fez, cara, vai ter que começar tudo de novo. Não serviu para enquanto você estava naquele ego persona. Ora, se toda a minha expectativa estava focada naquilo que era já um mecanismo de fuga, para eu fugir da minha consciência que estava me incomodando. Eu chego no plano espiritual, não tem mais isso. E não trabalhei aquela consciência, aquele conflito, olha só o problema aí. Então, a dor evolução, ela é assim, ela surge muito pelo desconhecimento de transitoriedade e impermanência, seja aqui, seja quando a gente desencarna.
surge porque nós estamos família. Eu não estou querendo dizer que família é só material. Família está no meio termo entre material e espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa condição de família ainda é muito egoística, ainda é muito de apego. Não adianta, gente. Por mais que a gente fale assim, é posse, é meu filho, é minha esposa, né? É minha mãe, é meu pai. Não é meu, cara. Mesmo que esteja errado, é meu filho. Entendeu? Mas tem uma posse envolvida, tem um apego. Não é um sentimento desprovido de apego. E aí que está o problema, porque quando se encarna, a gente está com uma situação muito difícil aqui. Na segunda-feira eu tenho feito oração com a menininha que talvez vai ser. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem conhecimento do karma, mas a situação é muito grave, né, dessa menininha, por causa do câncer que ela está. Imagina para os pais a dor que vai ser, né, se isso acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que haja uma reversão, a gente não sabe, tá? Mas infelizmente os prognósticos não são bons. Imagina a dor desses pais se sua filhinha estiver aqui para o plano espiritual. Bom, e eles não têm, parece, uma religião. Eu acho que não tem, tá? Pai Não tem. evangélico. São evangélicos, né? Mas aí o A evangélico mãe não tem nada. não tem nada. O pai evangélico, a mãe não tem. E a avó que é espírita. A avó é espírita, né? E aí o que acontece? Se você não tem essa noção de impermanência transitória, você carrega essa dor para a vida toda. Vida toda que eu me refiro nessa encarnação, né? Até que reencontre de novo o menininho. Até se revoltar, né? Ou se revoltar, pode ficar pior ainda, pode virar uma revolta, né? Então, vocês vejam como existe um potencial na transitoriedade impermanente. Às vezes assim, mas era kármico. Tá, tudo bem, vamos dizer, nesse caso, com certeza é kármico. Mas vamos dizer que você, o teu pai vai desencarnar, ou tua mãe vai desencarnar. Gente, isso é a coisa mais natural do mundo, né? Eles são meu pai e minha mãe já desencarnaram, eles são normalmente mais velhos. Geralmente eles desencarnam antes. Se você não aceita isso, tem pessoas que não aceitam, você vai sofrer, mas isso é uma dor resultado da incapacidade de entender a transitoriedade e a impermanência. Aí também tem o conceito de mortalidade. Eu já comentei com vocês aqui de uma colega minha lá de Barra do Piraí, que ela não aceitava a morte da mãe de jeito nenhum. Felizmente a mãe dela, acho que era um espírito assim que, até onde eu sei, pelo que me falaram, era um espírito, vamos dizer assim, muito equilibrado, muito lúcido. Ela botava no café da manhã o café para a mãe, cara, depois da desencarnação. O café, o pão, o almoço, colocava o almoço para a mãe. Imagina só, cara, que loucura isso. Então, assim, se você olha o sofrimento que essa pessoa criou pelo desconhecimento do processo de transitoriedade e permanência. Isso é dor e evolução. Você vai dizer que é carne? Não. A mãe diz que eu tenho que sofrer. É porque eu matei a mãe da pessoa. Não tem nada de uma coisa para outra. A desencarnação é um processo natural, um mecanismo natural para poder haver um fluxo de novas encarnações, de novos aprendizados. Só exige nossa compreensão do processo para que a gente não sofra. Visão correta. A visão incorreta vai gerar o sofrimento. Não tem nada a ver com karma. Então a gente tem que entender que muitas vezes a dor não é o resultado de karma, é o resultado de uma visão incorreta. Esse é um dos maiores fatores causadores, um dos maiores. Talvez o maior seja a sombra, mas talvez o segundo, talvez. A obsessão também está pau a pau ali, né? As coisas estão disputando ali tem que tirar no Photoshop, né? Para poder. Corrida de 100 metros raso, aqueles três ali juntos. Eu acho que a sombra é o primeiro. Obsessão e dor e evolução, assim, incompreensão, né, da dor e evolução, são os dois empatadinhos ali atrás ali, né? Pegar essa volume de tratamento estético, né, que é uma luta contra o tempo. Um sofrimento pela não aceitação da transitoriedade e permanência. A pessoa fica toda repuxada, parece um monstrenguinho. Não aceita, né? Cara, olha o sofrimento. Eu fico imaginando o sofrimento da pessoa, porque mesmo que funcione, vai funcionar por 5, talvez 8 anos, cara. Depois vai começar tudo de novo. E quando ficar tentando muito, cara, vai repuxar tudo, cara. Né? Então não dá. 6.2. É fácil imaginar que quanto mais apegados a pessoas ou objetos, ou a objetivos que demandem a existência de objetos, coisas materiais, e ainda ao uso do corpo físico para a obtenção de satisfação, tudo isso nos sujeita a certa frustração, um sentimento de perda e vazio, quando a transitoriedade naquilo que era de natureza material ou dependente da matéria
traz a inevitável mudança e nos tira de uma situação em que nos achávamos seguros, ou seja, naquela nossa zona de conforto, né? Ficamos sem chão e sentimos medo. Isso produz a dor. Não tem a ver com karma, com a lei de ação e reação. Por não ter necessariamente um determinante kármico, a dor evolução demandará não a reparação de um erro do passado, mas a modificação de nossa visão do mundo, da razão de estarmos aqui. Essa visão correta, uma vez encontrada, é o antídoto para a dor evolução e uma forma de manutenção de um estado de saúde saudável. Eu acho que nós estamos vendo hoje também, gente, dentro do que nós estávamos comentando aqui, de likes. Cara, a pessoa que começa, ó, dor evolução na veia aqui agora. Isso aqui que o Espírito soprou aqui, dor evolução na veia aqui agora. Camarada tem lá 500 likes, 1000 likes no dia. Pô, que bom, todo mundo tá me vendo. Aí no dia seguinte 100 likes. Pô, o camarada começa a sofrer, cara. Entendeu? Começa a sofrer, porque a exposição dele agora é menor. Calíope, né? A deusa dessa... Calíope era uma deusa greco-romana, né? Que ela representava esse negócio de você ter que aparecer, de você ter que se mostrar. O glamour, né? Então é a paganização da nossa sociedade, né? Nós estamos vivendo uma espécie de neopaganização de alguns elementos. A deusa Astarte, né? Mesopotâmica, que na verdade seria a deusa Vênus, né? No mundo greco-romano. A sexualidade desenfreada, também uma nova Mamon. Nós estamos revivendo antigos deuses pagãos, né? Isso é motivo de sofrimento pela visão incorreta do mundo, né? E aí eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas que começam a depender de visualizações, porque elas precisam, elas vivem, elas respiram essas visualizações. É como se a pessoa, para ela se sentir bem, ela tem que ter muitas pessoas acompanhando e vendo ela. E quando isso cai por alguma razão, acontece, o próprio algoritmo vai mudando, né, as formas dele, e mais pessoas vão entrando. É uma coisa muito louca isso, porque você começa a ter muitas pessoas se mostrando ali, e o número de pessoas que assistem é limitado. Então é óbvio que uma hora começa a cair isso, né, salvo algumas exceções. E aí começa a causar sofrimento. Esse é um tipo de sofrimento se a pessoa está procurando. Pode ser que não, de repente ela está mostrando uma coisa legal, uma coisa interessante, beleza, um outro objetivo. Às vezes o objetivo dela é mostrar. Vamos dizer que você fizesse fala de história, você vai falar de, sei lá, de geopolítica, vai falar de sei lá, algo que vai acrescentar a vida das pessoas, de filosofia, de espiritualidade. Eventualmente, claro, esse fluxo de público, você vai falar, poxa, tem menos pessoas vendo, mas não importa, porque para quem está consciente do que o objetivo dele é passar o conhecimento, você não precisa passar o conhecimento para 1 milhão de pessoas, porque a gente sabe que 90% ali vai virar a página, vai partir para outro. Você tem que, na verdade, se você quer passar uma mensagem, basta que algumas pessoas entendam e a compreendam, a missão teria sido cumprida. Mas não é essa a questão dos likes, dos views ali, não é isso. Então você começa a sofrer por causa disso. É um tipo de sofrimento dos tempos modernos, uma neurose dos tempos modernos. Tem um estudo já, investigação disso, né? Porque você acaba virando refém do algoritmo, de fato. E aí quando você começa a cair na mesmice, né, as pessoas passam a procurar outras coisas e aí a conclusão desse estudo é que você começa a se expor a coisas mais polêmicas, né, a coisas mais degradantes para dar mais clique, e aí quando você chega nessa outra estagnação, e aí a tendência do influência em geral é começar a fazer coisas mais degradantes e terminar na depressão. Isso não tem muito saída desse problema. É inevitável que vai chegar uma neurose. Um cantor há pouco tempo, que pelo que eu entendi, ele foi preso de Quem? propósito. Carol? Foi preso de propósito, porque logo ele sabia que ele ia ser solto, ele ia entrar com pagamento de fiança, e no dia seguinte ele lançou um álbum falando sobre ele estar preso. É muito louco. Então isso aí começa a criar isso começa a afetar seriamente a saúde mental. E é uma aquele doença humorista, ele teve que se internar no clínica, porque ele praticamente quase pirou. Cada vez mais a gente está vendo isso. Isso é uma neurose do...
Isso é uma neurose no nosso campo moderno. 6.3. O processo surge quando, diante da incapacidade de compreender a dor e evolução e o mecanismo de transitoriedade, somos tomados pela frustração, pela tristeza, pelo sentimento de perda, pela revolta. Se esse estado não é resolvido, mas potencializado em razão da incompreensão dos mecanismos envolvidos, temos então uma fonte de aflição mental, a neurose. Vejam, aqui não tem nada de sombra. É meramente a incapacidade de compreender o que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor. Tá? E no 6.4, é fácil percebermos que a proposta espírita para a compreensão desse processo e a dinâmica de tratamento e manutenção de um estado mental saudável, ou seja, o tipo de terapêutica proposta, está baseada no correto uso da cognição e emoção, que vimos lá no quarto bloco, né? Aquele diagrama, né? Mas sempre sob o pressuposto dos postulados espíritas do Evangelho. Diferentemente da proposta convencional que encontramos, por exemplo, na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, para o tratamento da ansiedade, fobias e síndrome do pânico, que tem por base ou origem o pressuposto behaviorista, né, que é fundamentalmente mecânico e materialista, a terapêutica espírita entende a validade da dinâmica terapêutica da TCC, até te recomenda, tá, gente? Estou falando isso aqui, mas não estou criticando o TCC não, tá? Só estou falando que, para nós espíritas, temos que ir além. Mas eu estou tendo uma crise de ansiedade, tendo fobia, algum tipo de fobia específica, então faça o TCC, mas entenda que ela tem o seu limite ali, ela tem aquele ponto para tratar aquele questões que nós estamos falando de coisas muito mais profundas. O tratamento mesmo a ponto mais profundo vai exigir nessa ou noutra vida que a gente tenha esse pressuposto espiritual, né? Mas reforça a necessidade de que a cognição de toda terapêutica precisa estar acrescida de preceitos espirituais, como por exemplo a existência de Deus e suas leis, de nossa imortalidade, de nossa destinação à perfectibilidade. Por quê? Porque isso aqui, gente, apesar de já entrar num outro pressuposto, que é o seguinte, que até o Eduardo tinha comentado, fé no futuro, que é a questão 922 do Livro dos Espíritos. Fé no futuro? Eu só posso ter fé no futuro? Bom, tudo bem, eu posso ter fé assim, mas eu não vou ter explicação para ela. Se eu falar simplesmente que eu tenho fé no futuro, eu sou um materialista. Eu posso falar isso, mas estou falando de boca para fora, porque eu não posso ser um otimista na vida, mas eu não tenho nenhum fundamento para me firmar naquilo. Mas se você fala em fé no futuro, baseado na concepção da existência de um ser superior, de leis que regem a vida, nessa e em outras vidas, nesse e em outros mundos, se todos nós estamos submetidos a isso, eu posso falar em fé no futuro. Compreender que eu estou imerso em algo muito maior. Isso também é uma outra questão importante. Mas nesse, que é também um outro objeto, a falta dessa fé no futuro, a falta dessa expectativa da existência de Deus, de ter isso é um outro também fator gerador de neurose. A gente não colocou aqui porque não dá tempo de citar todos os pontos. A gente separou 3 pontos importantes aqui. Aqui nesse caso é a visão incorreta. Eu estou vendo problemas onde não existem, eu estou colocando minhas expectativas em transitoriedade. Jesus fala assim: construir vossa casa sobre a rocha, né? Você constrói sobre a areia, vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai derrubar tudo. Gente, quando a gente está construindo a nossa casa, no sentido, a nossa felicidade, os nossos objetivos, o nosso sentido, em cima de algo totalmente transitório, a dor vai vir agora ou vai vir depois, cara. Ela é inevitável, não tem como fugir disso. É óbvio, entendeu? Não precisa ser um gênio para descobrir isso. Se nós somos espíritos imortais destinados à perfectibilidade, tudo bem, a gente tem que viver a matéria, nós estamos inseridos na matéria, mas eu tenho que também inserir uma dimensão espiritual para que essa visão do que está acontecendo ao meu redor, ela seja administrável de uma maneira psiquicamente saudável. A nossa saúde mental é algo que a gente tem que estar buscando o tempo todo, como a gente comentou aqui. Nenhum de nós é 100% saudável psiquicamente. Nós estamos sempre oscilando, né? Eu acho que a gente consegue até, se a gente se esforçar bastante, a gente consegue manter bem essa senoide com mais, digamos assim, os picos, né, vão ser mais assim, extensos em cima e os vales vão ser menores um pouquinho. Mas normalmente nós alternamos essas situações. Então, nenhum de nós é 100% saudável.
Então, os 2 pontos que nós trabalhamos aqui hoje foram esses, tá? Sombra, que vem do psiquismo de profundidade, e visão incorreta, que vem do agora. Vem da maneira como eu olho o mundo. Por isso que o estudo da doutrina espírita, do evangelho, de estar entendendo essa dinâmica espiritual que está por trás de todo o material, ele vai me dar uma forma de lidar com essas adversidades de maneira totalmente diferente. Ah, mas ele vai sumir? Não, não vai sumir o teu problema. Mas a tua visão do problema vai ser diferente. A maneira como você vai vivenciá-lo é disso que nós estamos falando. Teu pai não vai deixar de morrer, tua mãe não vai deixar de morrer, você não vai deixar de ficar doente, você não vai deixar de beber, não vai deixar de ter ruga, não vai deixar de ficar careca como eu estou, entendeu? Mas eu vou saber lidar, você vê que eu lido muito bem com isso, entendeu? Eu trabalho muito para não perder cabelo, eu sempre uso, né? Trabalho bastante, graças a Deus, está tudo certinho aqui. A Mônica não se Não sei. Gente, olha só, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente lida bem com isso. Eu fico vendo alguns colegas lá ficam fazendo implante de cabelo, aí fica num desespero, gasta um dinheirão naquele troço, passa um sofrimento. Faz ideia, a dor deve ser aquilo. Deve ser isso que tem que trabalhar. A fofoca, gente. Não, mas eu acho assim, Não, ele conversou aqui, né, com a gente aqui, tá? eu acho que a pessoa assim, cara, é lógico, você tem alguma coisa assim que te incomoda muito, você vai lá, vai fazer a plástica, beleza, cara, mas tem muitas coisas que não são exageros, né? Eu acho que E a são gente fica exageros. com vontade de pegar na mão e falar, velho. Eu, por exemplo, só sei que eu sou careca depois que eu De vejo. ver o quanto que o apego material ao dinheiro, e assim, a questão é que você não vive. Ela não vive, ela não tem amizade, ela não tem ciclo, ela não tem. É isso, é trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Só que ao mesmo tempo, é isso, ganha dinheiro, mas ela não consegue abrir mão daquilo. E eu fico assim, gente, que vontade de pegar e falar assim, vamos lá comigo. Vamos abrir. Só que assim, eu fico pensando, é isso, essa pessoa desencarna, olha o processo que essa pessoa. Não, e o sofrimento ele já acontece agora, sabe por quê? Porque quando você começa a correr muito atrás do dinheiro, você tem medo de perder o que você tem, então você tem um medo, e você tem uma ansiedade de conseguir mais. Então você fica com 2 sentimentos que começam, inevitável, cara, sempre acompanham quem tem essa visão. O medo de perder o que tem, então você cria um medo desnecessário, e você cria uma aflição porque você quer ter mais. Se você não está conseguindo mais, você começa a ter aflição. É igual o camarada com os views, é a mesma coisa no final. E eu começo a ver que assim, aí vem outras questões, né? A questão do narcisismo que a gente estava falando. Não consegue ver a felicidade no outro, assim, da pessoa buscando outras coisas, os próprios filhos. E aí eu fico assim, gente, como que vive? Tem pessoas que parecem que ficam imunes, assim. Triste, é muito... Você vai falar, Você vê que a pessoa sofre. você vai falar de uma coisa com a pessoa, quando começa a entrar nesse ciclo, você vai falar com ela de algo que envolve o sofrimento de uma outra pessoa, que você está preocupado, que você está... Ela começa a falar, pois é, isso mesmo, daqui a pouco ela está falando dela mesmo. Exatamente. Não tem jeito, ela volta pro ciclo dela, então ela não consegue sair desse ciclo. Isso eu acho que é terrível, cara, assim, terrível para a pessoa, né? Um sofrimento para ela. A gente não tem que estar julgando ninguém, não estou fazendo julgamento, só estou dizendo que a gente está aqui para analisar essas situações que causam dor, as situações que causam uma saúde mental. E você não ser capaz de se colocar um pouquinho no lugar do outro, de pensar um pouco, isso significa que você está valorizando demais. Como você falou, narcisismo, egocentrismo. E aí, com a dor, qualquer perda que você tem, qualquer coisa, vai ser colocada no pedestal, cara. E aí a dor vai ser muito grande. Então, isso aí tudo está dentro desse quadro de visão incorreta ou visão correta. As duas representam um importante elemento causador de saúde mental ou de transtorno mental. Tá bom, gente? Então, a gente finaliza por aqui, tá bom? Já é meio-dia. Aí mais à frente, em julho, talvez a gente faça uma segunda etapa, mas eu vou incluir mais algumas coisas aqui na apostila. Tá. Agradecer o seu esforço todo, Nada, me esforço fazer. E vou agradecer em nome de todos, se me permitem, todos agradecemos esse trabalho. E vou pedir que você faça prece de agradecimento Assim, claro. por tudo que a espiritualidade nos permitiu nessa vida. Ok. Nós vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai e Criador. Profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, por todas as bênçãos recebidas
nesta casa de luz, no Santo Espírito de Jesus, Maria e José. A Jesus, Mestre querido, que tuas bênçãos, Senhor, que o teu pensamento, que o teu sentimento de amor ilumine esse planeta, no plano astral e no plano material, afastando, Senhor, as dores, os sofrimentos, as ilusões, as distrações, tantos mecanismos que a humanidade tem criado, que nós temos criado, para fugirmos ao nosso dever, ao nosso destino, que já nos foi concedido em nossa criação pelo Pai. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, que tens feito por nós. Obrigado aos espíritos amigos, aos queridos mentores, por todo o trabalho que esta casa realiza. Que todos nós, Senhor, possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a mesma paz e a mesma harmonia, querido amigo, que juntos aqui, em teu nome, podemos continuar. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Pai Celestial nos abençoe. E até amanhã. Até amanhã. Eu volto às 7 horas, 7h30. Me aturar